Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, unidos na fé nesse dia 22 de abril de 2024, nós estamos nessa segunda-feira da quarta semana da Páscoa e o Evangelho que a Igreja nos apresenta é tirado de João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nós estamos no capítulo 10 de João, e aí nós estamos sempre, ontem, domingo, nós vimos Jesus se apresentando como bom pastor. Hoje, Jesus continua refletindo no mesmo contexto do pastor, do bom pastor, fazendo referência sempre a essas duas realidades. A realidade do ladrão e a realidade daquele que entra pela porta da frente para chamar as suas ovelhas, e as suas ovelhas reconhecem o seu nome. Os ladrões entram por outro lado e servem só para matar, roubar, destruir, separar. E o bom pastor não, ele tem a atitude de agregar e chamar para perto de si as ovelhas que te pertencem, porque as suas ovelhas conhecem a sua voz. Por outro lado, na segunda parte, Jesus se coloca como sendo essa porta. A porta que traz a gente para a segurança e a porta que nos tira e nos dá uma pastagem para a nossa sobrevivência. Então Jesus acaba sendo este espaço, essa entrada e essa saída, primeiro que nos protege, cuida da gente, garante a nossa segurança. Segundo, essa mesma porta abre para que a gente tenha uma pastagem, que a gente tenha alimento, que a gente tenha condições, espaço para viver. Então, o que nós temos? Jesus tentando se apresentar. Jesus usando realidades da sua vida para se apresentar. Eu acho muito importante a questão do saber cuidar. A gente é muito descuidado, né? A gente é muito desorganizado, a gente é muito atrapalhado. Há uma desordem geral na nossa conduta, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, nas nossas reflexões. Há um excesso de proibições e uma falta de acolhida e uma carência de perdão, uma carência enorme de perdão. Há um excesso de condenação, de proibições. Eu não gosto muito dessa igreja que fica proibindo tudo, não. Eu tenho uma preguiça de decretos episcopais que só visam proibir. Proíbe aquilo, proíbe bebida em festa, proíbe não sei o quê, proíbe não sei o quê, proíbe não sei o quê, como se nós fôssemos salvar o mundo, ou que os grandes problemas do mundo estão dentro das nossas comunidades, estão nos nossos festejos de igreja, estão, até parece, né? Mas essa falta de clareza ainda é lamentável, e parece que há uma carência de bons pastores no mundo em que nós vivemos. Há um excesso de vaidade, uma luta incansável pelo poder, há um
carreirismo muito presente em muitos lugares dentro da igreja, e o carreirismo religioso é um dos piores do mundo, porque usa de Deus, usa da fé das pessoas para fazer carreira religiosa. É uma doença, todo carreirismo é uma doença, viu, dentro da igreja, porque nos tira a dimensão do serviço, nos tira a dimensão da fé. É aquilo, a pessoa resolve vender a alma para se tornar uma autoridade religiosa, viu? Vende a alma para se tornar e ter títulos religiosos. Isso é lamentável, porque Jesus se apresenta como um bom pastor, aquele que é uma porta de entrada e saída, que nos coloca nessa realidade da proteção e também nos tira de fora para que a gente possa se alimentar e sobreviver. É aquele que chega na porta do redil ou do curral, conhece cada ovelha e cada ovelha conhece a sua voz. Nós voltamos à mesma pergunta do dia de ontem: quais são as vozes que nós estamos ouvindo? A gente vive num mundo polarizado politicamente, e é interessante que a gente vai olhando as pessoas, elas só conseguem ouvir um discurso, uma voz e uma ideia. Viu? Hoje nós sofremos da ignorância. Quando o Evangelho diz, eles não estão entendendo o que ele está querendo dizer, Jesus no Evangelho está fazendo memória de que Jesus está tentando ensinar, está tentando mostrar o caminho, e os discípulos, os ouvintes de Jesus, sofrem de uma ignorância crônica, uma incapacidade de perceber aquilo que Jesus quer ensinar a eles. A missão deles, que é ter essa postura de um bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, que conhece as suas ovelhas, que cuida delas, que as protege, viu? Que traz elas para dentro de si, que as protege, mas também leva elas para o campo, para se alimentar na liberdade. Essa passagem, essa porta que Jesus é, e aí a frase mais bonita que Jesus diz no Evangelho de hoje: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Nós não estamos falando de uma vidinha qualquer, nós não estamos falando de uma história qualquer, mas também não estamos falando da história do poder do mundo, viu? A história da riqueza do mundo. Nós estamos falando do sentido da vida, que é uma sentida a serviço da vida, viu? Uma história, uma vida construída nessa postura do serviço, do cuidado, do zelo, da pessoa que tem a responsabilidade de que eu preciso cuidar, zelar das coisas que me foram confiadas. Deus me deu uma vida, que eu cuide bem dela. Deus me apresenta pessoas que eu possa cuidar bem dessas pessoas. A vida vai nos colocando gente, a vida realmente é complicada, porque ela nos dá pessoas, depois tira, ela coloca gente, tira gente. Mas o importante é que nesse intervalo da presença, a gente possa gerar saudade. Afinal, saudade é um sentimento bom que eu só tenho porque eu vivi coisas boas. Saudade é um sentimento bom porque eu estive na presença. Eu estive no amor. Eu estive na alegria. Eu estive numa situação agradável, por isso eu tenho saudade. A gente nunca tem saudade de coisa ruim. Eu não tenho saudade da morte da minha mãe. Eu tenho saudade da comida dela. Eu não tenho saudade de lugares em que eu vivi e fui triste, sofri. Eu tenho saudade dos lugares em que eu vivi e que eu fui feliz. Por isso, que Deus possa iluminar e abençoar todos nós, nos fortalecer na fé, guiar a nossa vida e que a gente possa ter um coração bom, capaz de amar e perdoar sempre. Que nessa fragilidade humana, Jesus seja essa porta na qual a gente possa entrar e ser acolhidos por Ele, e também na qual a gente possa sair e encontrar coisas para viver. Que Jesus nos livre dos ladrões da vida, que só vêm para matar, roubar, criar confusão, dispersar. Viu? Que esse mundo da desonestidade, da sujeira, da corrupção, fique longe das nossas realidades. E que Deus abençoe e fortaleça todos nós na fé. Um abraço e até mais.